Até então, eu vou contar para vocês depois, brevemente, como é que a vida dele se desenvolveu, mas nesse livro alguma coisa de muito fundamental vai acontecer. O termo enantiodromia significa basicamente a capacidade de oscilar de uma dimensão para a outra, de homem para mulher, de líquido para sólido, de qualquer direção, de qualquer coisa, o que hoje também é traduzido nos círculos junguianos como bipolaridade. A possibilidade da pessoa, literalmente, dentro dessa dimensão que se dá hoje, de ocupar o espaço em que o espírito está no seu momento mais baixo de energia e no momento em que ele está no seu momento mais extremo. E é isso exatamente que a gente vai ler no livro vermelho. E a sincronicidade, que é um dos termos que o Jung mais contribuiu, digamos assim, na dimensão do pensamento contemporâneo, é a ideia que ele tem, que ele desenvolve, de que existem entre determinados acontecimentos que não têm nenhuma relação causal entre si, uma sincronia que só pode ser percebida a partir da sua análise devidamente estruturada e principalmente devidamente realizada. Então, um poema que baixa inteiro na cabeça de um poeta, por exemplo, não pode ser atributo apenas ao fruto da inspiração. Existe uma série de outros elementos que ali de alguma forma concorrem para que isso aconteça. E por que principalmente a sombra? Normalmente a gente lê coisas à luz, né? À luz de Hegel, à luz de Wittgenstein, à luz, né, de qualquer autor. Mas o caso aqui é que nesse livro o Jung criou o seu principal conceito, que é um conceito que nenhum de nós gosta de carregar, de que todos nós carregamos conosco a nossa sombra. E ele basicamente nesse livro ele se defronta com a sua sombra. A sombra é aquilo que a gente não gosta em nós, aquilo que a gente nega, que a gente denega, que a gente empurra lá para baixo. Aquilo que a gente, sob forma alguma, gostaria que aflorasse na nossa vida e tentamos desesperadamente, mas não conseguimos também, evidentemente, fazer com que isso aconteça. Então é uma leitura que eu proponho a vocês assim, não a luz, né, como normalmente a ciência busca, mas a sombra. É uma leitura feita à sombra. Assim como, curiosamente, né, o professor Assis Brasil publicou agora o seu livro Figura na Sombra. E quando ele publicou o livro, ele descobriu que existia sobre o mesmo autor, publicado na Inglaterra 2 anos atrás, um livro com esse título. Se isso não é sincronicidade, então eu não sei o que é, né? Sobre o Aimé Bonpland, um companheiro, né, de pesquisas feitas aqui na América do Sul e que acaba tendo o mesmo título. Os autores nunca se viram, nunca nem sequer souberam um do outro, falaram do mesmo personagem, deram o mesmo título para o livro, né? O Aimé Bonpland é o companheiro do Humboldt, né? Que acaba ficando aqui na América do Sul. Então eu vou começar a minha trajetória para chegar no livro vermelho falando um pouco quem é o Jung. Ele é filho e descendente basicamente de linhagens de pastores. Tanto seu pai quanto a sua mãe são filhos de famílias que têm 13 irmãos e eles são os filhos caçulas. Portanto, a Helene Preisberg, a mãe do Jung, e o seu pai, o Carl Jung, são filhos de famílias muito simétricas na sua conformação. Pode mostrar umas imagens aí, Jota, para a gente ver, né? Então, botei essa aqui, assim, trabalhada, né? E essa figura vai se criar, basicamente, filho de um pastor que não gosta da profissão, tem basicamente uma espécie de repúdio pela profissão, e passa isso para o filho, e uma mãe totalmente enantiodrômica. Eu não vou mostrar nenhuma foto da mãe do Jung, porque ela assusta muito. Todas as fotos que a gente tem da mãe do Jung é de dar muito medo, e não é legal a gente ficar vendo essas coisas assim toda hora. E ela basicamente oscilava de um amor pelo filho a uma espécie de furor que de vez em quando levava quase que a ameaçar agredi-lo, afora o fato de que eventualmente numa noite de tempestade ele ia, né, ele sempre morou em lugares assim tipo roça, lugares muito retirados de grandes centros, ele via a mãe dele falando com árvores, falando com pedras, né, e tudo isso, e achava isso até um pouco natural, até um determinado momento, quando ele tinha aproximadamente 6 anos, a mãe foi internada por uma grande depressão e ele toma isso como uma grande traição. E ele vê a mãe e o pai brigarem muito, e ele então desenvolve desde muito criança uma espécie de jogo em que ele assume, isso em termos de criança é uma coisa apavorante, com 5 ou 6 anos que ele tem 2 personalidades. Uma é a personalidade boazinha,
e a outra é uma personalidade totalmente maléfica e totalmente cheia de truques, não é? Que ele vai narrar para nós depois no seu livro Sonhos, Memórias e outras coisas, que eu já vou ver onde é que está aqui dentro da minha sacola, em que ele vai, né, construir esse mito a partir de um livro que ele surrupiou da biblioteca do pai dele. Ele conta isso aqui nesse livro, que é o Fausto do Goethe. Ele leu o Fausto do Goethe basicamente com 6 ou 7 anos e chega a uma brilhante conclusão: o herói do livro não é o Fausto, o herói do livro é o Mefistófeles, o demo, o tentador, é realmente a figura mais sedutora ali. E com essas duas personalidades ele vai tocando a vida dele. O que acontece é que ele tem sonhos muito carregados de simbolismo, e 2, ele faz questão de contar também na sua autobiografia. Um é um sonho muito fácil de, digamos assim, identificar. Ele olha para dentro de um buraco, que tem um lugar que é perto da casa dele, e lá de dentro sai primeiro uma árvore, mas que depois assume uma característica de um objeto de carne, com um único olho cego, e não diz mais dizer o que é, e a sua mãe, aterrorizada, aponta para aquilo dizendo: é o comedor de homens. E o jovem Jung acorda chocado de pânico. Passa-se um tempo e ele tem esse seguinte sonho: a igreja representada como se fosse o Vaticano, meio bonitinha e reluzente, um céu azul brilhante assim, né, de zona rural, e em cima Deus sentado no seu trono, acompanhando toda essa cena, até que Deus libera um enorme cocô, assim, um cocô gigantesco, que destrói a igreja. E com esses 2 sonhos, esse cara tem que se ver sem ninguém que o auxilie. O pai acha que ele está meio louco, que ele está meio fora da casinha, e ao mesmo tempo o pai diz que a religião não seria o caminho para ele resolver esse problema. Ele pensa: bom, meu negócio é virar religioso, tentar pedir perdão a Deus. Eu me identifiquei com o demônio, tive um sonho terrível com um comedor de homens com a minha mãe, que é um pênis, e ao mesmo tempo Deus caga sobre a igreja e destrói tudo isso. E aí ele vai estudar medicina sem nenhum interesse específico na área da psiquiatria. But ele começa também, por uma prima que é médium vidente, a participar de sessões de vidência mediúnica. E leva muito a sério o que ele vê. Tanto é que o trabalho de conclusão de curso dele se chama Sob os efeitos psíquicos dos fenômenos ditos paranormais. E ele estuda isso muito a sério. E leva muito a sério, e vai depois para Paris estudar com o Dr. Janot, né? E começa lá já a entrar em contato com a obra do Flournoy, com uma série de estudiosos que estão exatamente acompanhando essa dimensão dos fenômenos paranormais. Ele tem um desempenho acadêmico bastante significativo e é convidado para trabalhar no sanatório de Birgusli, que é um sanatório na Suíça, bastante caro, portanto ele vê ali uma possibilidade também de sobrevivência econômica, e que trabalha essencialmente com esquizofrenia e psicose. Portanto, o Jung vai trabalhar no centro da desagregação humana. Ele vai trabalhar naquele lugar onde, por exemplo, o Freud foi pouquíssimo. O Freud trabalha muito com neurose, mas psicose e esquizofrenia, basicamente, a gente não tem nada do Freud escrito sobre isso. E o Jung vai encarar isso logo de cara, adaptando um método de associação de palavras. Ele basicamente propõe, né, existe aquele filme Um Método Perigoso, que ilustra isso muito bem, quem tiver interesse depois de compreender melhor, é um filme do David Cronenberg. Ele senta o paciente, fica de costas para o paciente e vai lançando palavra por palavra. Por exemplo, água, pai, nuvem, medo, vento, e a pessoa vai associando. Só que ele tem um galvanômetro que é colado no dedo da pessoa, então ele sabe o período que a pessoa tem para reagir com uma resposta entre o estímulo da palavra, sem ver o terapeuta que estimula, e o tempo da resposta, e aquelas que representam mais vacilo ou mais tempo na resposta, ele vai construindo um discurso, né, que consegue de alguma forma penetrar na mente de pacientes que ninguém dava como sequer tratáveis ou de alguma forma até curáveis. Entre eles vai estar Sabina Spielrein, que é uma paciente dele, com o qual vai ter um envolvimento afetivo, e vai se revelar depois também uma grande terapeuta e também a causadora de uma grande lambança entre ele e o seu grande mito, que é Sigmund Freud.
Quando a análise e interpretação de sonhos cai na mão do Jung, ele se dá conta de que ali está o caminho. Ele inserta uma grande correspondência com o Freud, eles só vão se conhecer em 1903, portanto eles passam 3 anos trocando correspondência e de alguma forma basicamente se comunicando e trocando ideias por aí. O Jung casa com a Emma Jung, uma grande herdeira muito rica, e a Suíça tem uma coisa interessante assim para quem gosta de casar: assim que a pessoa casa, todo o dinheiro da mulher passa a ser do marido. E, portanto, nosso amigo Jung rapidamente percebe que grana não será mais o seu problema. A Frau Jung, apaixonadíssima, passa a dar-lhe filhos, numa quantidade assim, penca, praticamente 1 por ano, eles têm 5 filhos. E o Jung rapidamente se queixa com o Freud de que aquilo ali não é a natureza dele. Ele não nasceu para ter tantos filhos, ele quer ser um cientista, ele quer trabalhar, e insinua isso claramente por Freud, que ele tem uma incorrigível natureza polígama, que vem dos deuses germânicos. Ele dá umas explicações assim, e o Freud finge entender. E na correspondência entre os dois tem um dado que tanto está presente na biografia do Peter Gay, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, quanto da Diderberg, que é o seguinte: na segunda carta que o Jung manda para o Freud, ele menciona que quando era adolescente sofreu um ataque sexual, sofreu um assédio. Ele conta isso para o Freud para dizer assim, tu não estranha se eu não for muito assim de trato com homens, esse tipo de coisa, porque quando eu era adolescente, eu sofri um ataque, e isso basicamente me fez perder totalmente a confiança em ficar num lugar, tipo assim, se a gente quiser ter uma reunião, convide mais pessoas, eu não ficarei assim muito legal nessa situação. Quando eles vão se encontrar em 1907, o que vai ocorrer? Basicamente, eles vão ficar 13 horas conversando ininterruptamente, e o Freud instantaneamente elege o Jung o seu herdeiro. Existe um movimento político na psicanálise, que não dá para negar, de que ela era toda feita por judeus. E naquela época o preconceito era muito maior do que é hoje, e o Freud tinha muito interesse de vincular a psicanálise um germânico branco, representante de um grande sanatório, de uma grande instituição, que pudesse também responder pela psicanálise. E eles começam a colaborar furiosamente, porque o Jung, mefistofelicamente, vamos combinar aqui, está topando tudo que o Freud está propondo para ele, da ideia principalmente da repressão sexual como causa dos principais conflitos psíquicos. Embora o Jung leia furiosamente mitologia e tudo, e tenha outras ideias em gestação. O que acontece é que o começo da relação é fabulosa. Eles vão aos Estados Unidos, lançam a psicanálise, a ideia da psiquiatria nos Estados Unidos com altíssimo sucesso. Tudo vai mega bem, até que um dia o Freud aparece, ou Jung aparece na frente do Freud e diz: olha, Freud, eu queria te apresentar uns rascunhos de um livro aqui chamado Símbolos da Transformação. Esse livro aqui eu estou propondo uma leitura um pouco diferente da questão da psicanálise, que não pode ser reduzida só à questão do sexual. Há mais coisas aí, esse mundo não é um mundo, digamos assim, tão dual quanto possa parecer, e basicamente eu acredito que muita coisa que se manifesta na fala de esquizofrênicos e de psicóticos é muito mais simbólico do que propriamente ligado a uma dimensão só de repressão sexual. O Freud tem um chilique, basicamente diz que o quê? Que se o Jung fizer aquilo, ele vai mergulhar no lago negro do Der Okkultismus, palavra assim que é vista como o cara vai virar um ocultista, o cara vai cair fora da ciência, e deixa claro que não quer nem papo com aquilo. Mas o Jung insiste nisso. O Jung insiste: olha, vamos discutir melhor. E um dia os dois estão belamente sentados no consultório do Freud, e uma estante do nada dá um estralo assim, blá! E o Freud fica todo panicado, e o Jung daqui a pouco vai de novo. Daqui a pouquinho estoura de novo a estante. E aí o Jung disse: viu, eu não estou brincando, isso aqui é mais complicado. E o Freud basicamente... a água. Esse homem é poderoso. Acontecem coisas incríveis com o Jung. Quando a mãe dele está brava, as facas da casa quebram todas, por exemplo. Acontecem coisas comuns, assim, normais, E o que acontece? Ele compra essa briga, mas ele não tem a dimensão do furor que isso vai causar, não apenas na relação dele com Freud, mas principalmente no círculo psicanalítico.
Quando ele diz que vai insistir na pesquisa dos símbolos da transformação, que na época se chamam símbolos da libido, ele já começa basicamente, isso acontece em 1912, ele já começa a sentir que não há receptividade nenhuma pelo lado do Freud, que começa, né, as cartas entre os dois estão preservadas, a gente vê claramente dizer, ó, esse caminho te afasta completamente da minha coorte, né, da minha turma, e tu não é mais, né, da minha galera. O Jung vai insistindo nisso e basicamente também começa a sentir nele mesmo uma espécie assim de mal-estar psíquico muito grande, porque ele teve um envolvimento com essa paciente, a Sabine Spielrein, que acabou literalmente Spielreisiando até no Freud, porque ela depois foi se tratar com o Freud e está rolando um leva e traz assim completamente deletério, que já é complicação que chega. Mas o que acontece? O Jung também costuma apaixonar-se pelas suas pacientes, e entre elas aparece uma chamada Antonia Wolff, que é uma mulher assim que caracteriza tudo aquilo que tem de sedutor e de autoritário numa mulher, e ele cai perdidamente apaixonado de amor por essa mulher e quer, porque quer, convencer a Frau Jung de que ela deve morar com eles, com a família, porque o mundo está evoluindo, sabe? O negócio agora é, olha, a Tônia, ela é tão legal, tão querida. É claro que há um embarreiramento da Emma, que acaba escrevendo para o Freud, e quando essa carta volta, o mundo explode. Aí a relação dos dois vira um veneno total, eles nunca mais vão se ver também, né? O mundo tem essas belezas, pelo menos abriga toda a cidade depois, em cartas, eles não se veem mais fisicamente, nunca mais. E o que acontece? O Jung começa a ter um colapso, ele começa a ter visões, que depois a gente vai ver aqui algumas, assim, visões terríveis, muito sangue, mas imagine o filme mais gore que vocês possam imaginar, a Europa inteira inundada de sangue, esqueletos sanguinolentos saindo de vários buracos, e não são visões assim do tipo Vi, são visões que acompanham ele assim pelo dia fora, e ele não sabe como lutar contra elas. Está tentando elaborar uma defesa conforme ele aprendeu com o Herr Freud, mas não está funcionando. Até que no dia 12 de dezembro de 1913 ele diz assim, acabou. Ele se deita no chão, como ele descreve ali no livro, diz assim, ó, que vem esse troço, o que eu vou fazer? Eu estou tendo essas visões, eu não sei onde é que elas vêm, que esse troço me possua para que eu possa entendê-las. E aí ele começa realmente a ter visões assim, na sua grande maioria visões de um conteúdo trágico muito grande, mas ele então passa a escrevê-las em livros pretos que se chamam de Black Books, que são 6 no total, em que ele pacientemente deixa passar a visão e aí escreve minuciosamente em detalhes aquilo que ele está vendo. Ele continua a sua rotina de atender os pacientes de manhã, mas à tarde ele se dedica a construir uma cidadezinha, ele mora na beira de um lago, com pedrinhas e areia, como se fazia quando tinha 6 ou 7 anos de idade. Assumirá depois ele que era para, de alguma forma, construir um mundo simbólico que ele pudesse depois habitar. O curioso é que de vez em quando ele deixa o filho dele, o Hans, brincar um pouquinho, né? E não acha isso nada de anormal, e à noite ele escreve então os famosos Black Books, que são 6. Quando isso começa a acontecer, ele se dá conta que o conteúdo inconsciente que está se manifestando ali não tem nada que ver com a psicanálise freudiana. Tem a ver, na verdade, com uma dimensão simbólica que vem de alguma forma se manifestando naquelas visões, e a interpretação daquelas visões é o que realmente vai constituir o livro vermelho. Primeiro, são diálogos que não daria, mesmo que a gente ficasse aqui talvez 4 ou 5 horas para resumir. Eles são diálogos muito complexos que ele vai travando com a sua alma, em primeiro lugar, que se manifesta, mas principalmente logo no início do livro, que tem o Liber primos, segundos e terceiros, que logo depois a gente vai ver aqui as imagens, ele basicamente vai travando esse diálogo entre o espírito do tempo e o espírito das profundezas. E portanto é óbvio que nós estamos diante de um surto esquizofrênico. A sorte do Jung, ou digamos assim, a capacidade que ele teve de não ceder a essas visões e tentar interpretá-las é que fez com que a obra dele depois tivesse sequência. O que acontece? Ele vai escrevendo esses diálogos e ilustra esses diálogos
E basicamente, logo no início do diálogo, ele é visitado por Elias, o profeta bíblico que ascendeu aos céus numa carruagem de fogo, e por Salomé, que é muito fácil da gente identificar, porque a maior inimiga que jogou mais bosta na geni do Jung foi a Luandria Salomé, que era muito amiga do Freud e que era também amiga do Nietzsche, amiga do Paul Red, um monte de intelectuais, e ela é que faz os ataques mais violentos. Só que essa Salomé que aparece para o Jung, ela é cega. Ela é uma Salomé cega. E você sabe que biblicamente a Salomé foi aquela que dançando seduziu Herodes para cortar a cabeça de São João Batista, e que era um profeta vidente. Portanto, vocês imaginem por baixo o teor que tem, né, nessa questão toda. O resultado é que nos diálogos que a gente vai lendo no livro vermelho, a gente tem que lê-los de forma literária, e portanto é uma obra de vanguarda, uma obra bastante complexa de fluxo, né, narrativo, de fluxo da narrativa inconsciente, e ao mesmo tempo estruturado em imagens, que ele se encarrega de interpretar. Mas logo depois ele entra num grave problemão. Ele tem dois sonhos com heróis. No primeiro sonho ligado a heróis, ele vê um herói morto no fundo de uma caverna, do qual da ferida sai um escaravelho, que na mitologia egípcia, principalmente no livro Egípcio dos Mortos, significa a transfiguração da alma, a transformação. É o símbolo da vida eterna. O escaravelho a gente vê muitas representações, né, de figuras egípcias representando exatamente isso, assim como Ankh, que a Daniela carrega no seu pescoço, significa a vida eterna, aquela que nunca terminará. E esse sonho, tudo bem, ele interpreta assim, morri como herói, não sou mais o herói do Herr Freud, não sou herdeiro da psicanálise, estou morto, mas poderei renascer, preciso de um trabalho de renascimento. E o outro é muito mais tinhoso. Desce uma colina, Siegfried, o grande herói da mitologia germânica, o cara que mata o dragão, o He-Man da parada, o bom, numa carruagem toda feita de ossos de pessoas mortas. E Siegfried não é qualquer um, é o super-homem da parada. E o Jung, mancomunado com um homúnculo assim de quinta categoria, um sujeito meio marrom, tipo aqueles personagens do Senhor dos Anéis, tramam para matar o Siegfried. E não só tramam, como de uma forma completamente traiçoeira, com um revólver, matam o Siegfried. Portanto, matam o maior herói da mitologia germânica. E o que acontece? É dito pelo próprio Jung, e ele relata isso também nas suas memórias, com, digamos assim, bastante sinceridade, que durante todo esse período em que ele passou a ter essas visões ligadas ao Siegfried, ele dormia com uma arma do lado da mesa de cabeceira e tinha avisado a Emma, se eu não resolver este problema, se esse problema não for resolvido, eu vou me dar um tiro na cabeça. E aí o que acontece? A casa toda do Jung vira um pandemônio, porque a elaboração do livro vermelho vai se dar na sua forma essencial entre 1913 e 1917. Durante esse período ele produz a grande maioria da obra e depois ele vai acrescentando alguns dados e algumas coisas. Logo nós não estamos diante de uma coisa, digamos assim, mínima. A gente está diante de um grande cientista que se vê invadido por conteúdos que são de origem mítica, de origem, portanto, não totalmente explicáveis pela ciência e principalmente carregados de uma profunda simbologia. A coisa toda já está complicada quando esse Elias, que na Bíblia ascende aos céus numa carruagem de fogo, se transforma em Filemon. E quem é Filemon? Filemon é basicamente o guru do Jung ao longo de todo o livro vermelho. Ele se apresenta como aquele que vai conduzir o Jung em busca da sua alma. Ele é representado depois aqui. Passa o velho aí, João Pedro, para a gente entrar no livro vermelho. Isso aqui já são representações assim de mandalas que o Jung desenhou, né? Essa aqui é uma clássica do livro vermelho. Aqui já é Tente me hipnotizar, aqui já bem no final da vida. Aqui era professor. Aqui o colonão, que ele sempre disse que era, né? Desse jeito. Aqui é nos Estados Unidos, por isso com essa roupinha, né? Mais aqui tipo
Ah, vocês vão ler o livro vermelho? Tá bom, tá, podem ler. Podem ler. Ele fez um book. Isso, ele fez aqui na beira do lago, onde ele sempre morou, praticamente toda a sua vida. E aqui conversando com o Joseph Campbell, né, que é um grande mitólogo, e saiu impressionado. Também vai dizer que a leitura, né, da obra do Jung mudou o pensamento dele. Aqui numa entrevista para a TV, na qual ele xinga o Freud, diz que o Freud não entende nada de filosofia, a briga entre os dois é comadre grande, né? Aqui já é o início do lançamento do livro vermelho. E aqui uma montagem, um pouco assim também no espírito da nossa semana acadêmica. Aí começa o livro vermelho. Aqui o símbolo mais antigo que se conhece, teoricamente representa o Big Bang. E esse é o livro vermelho, galera. Então o que acontece? No Liber Primus, que é a primeira parte do livro, ele escreve assim, em alemão e em latim gótico, e vai fazendo pequenas iluminuras, não é? Aqueles pequenos desenhos que a gente tem, que olhados mais de perto também vão ter outro desenho dentro de um outro desenho e vão nos levando então nessa direção. Todo esse primeiro momento é o momento que envolve o encontro com o espírito do tempo, a discussão que ele tem e todo o episódio da aparição da Salomé e do Elias. Esse é então vocês podem ver que a letra é pequena, né? E basicamente a intenção é uma. Avançando, aqui já é o Liber Secundus. Aí ele começa a escrever numa pauta, né, num espaço pautado. Aqui no caso é Zweiter Tag, o segundo dia, capítulo 9, e essencialmente numa ordem maior. Mas aí as ilustrações também, né, começam a se revelar mais interessantes. Aqui a abertura do livro, essa é a parte de abertura. Lá está a cidade, né, de Kinsna. E aqui é a representação da primeira visão, né, que é basicamente o quê? Uma explosão solar que lança, né, fogo e sangue por toda a cidade de Zurique, onde ele mora. Depois, em 1917, é que ele veio associar isso com a Primeira Guerra Mundial. Mas até esse momento ele não sabia o que era. E era cada vez mais sangue, e era cada vez mais fogo, e era cada vez mais isso. E a cidade aqui, né, ainda vivendo uma certa paz, mas já ameaçada, e sempre a presença dessas figuras mistas entre homem e mulher, e essas questões todas, porque o que fica claro então, a partir do momento em que ele assume que a psicanálise freudiana não vai ajudá-lo nesse processo, é literalmente buscar a sua alma de volta. É isso que ele vai fazer ao longo de todo o resto do livro. Aqui está uma das representações da Salomé, que aparece inúmeras vezes no livro, sempre sedutora e N vezes se apresentando como sua alma, naquele velho estilo cobra do paraíso, assim, oi Jung, é bem assim, alguns relatos são quase coloquiais, eu sou a sua alma de volta, como é que está esse pesadelo, assim, está terrível, meu filho, o negócio está extremamente complicado. Por quê? Porque no Liber Secundus nós vamos ter inclusive alguns episódios meio cômicos, situações assim cômicas, como uma situação, ele vai salvar um sujeito que está morrendo numa casa, e ele é médico e vai salvá-lo. Esse sujeito está morrendo, ele pega o sujeito nos braços, e aí o sujeito assim, ai meu Deus, a minha vida não vale nada, a minha vida não presta para nada. Mas sabe o que é bom mesmo no mundo moderno? O cinema. E aí o Jung cai na gargalhada, e esse sujeito então se esvai em golfadas de sangue e morre nos braços do Jung. Então, quer dizer, a gente está diante de um troço tão complexo, que é óbvio que a leitura desse livro, vou apresentar aqui para vocês alguns caminhos, ela basicamente vai exigir, eu acho que eu vou passar o resto da minha vida lendo esse bendito livro, porque ele meio que, eu não tenho pistola em casa, graças a Deus, em nada disso, mas ele não pode ser decifrado em 3 ou 4 leituras, ele vai exigir uma coisa mais complexa. E aqui vocês podem ver, uma representação quase do mundo contemporâneo, judeus, alemães, né, todo mundo se pegando na porrada, dentro ao mesmo tempo de uma mesquita,
que tem anjos lá em cima, portanto ela tem uma concepção cristã, uma concepção oriental, a lua crescente, e aquela chuva que cai sobre a Salomé, ela tem um caráter extremamente dúbio, porque Zeus, quando queria possuir as suas amadas, se transformava em chuva de ouro, como é o caso de Leda e outros tantos, né, que conheceram carnalmente o deus grego. Aqui Siegfried, né? Olha a valentia do herói que picou esse dragão aos pedaços e, sem nenhum tipo de escrúpulo, Jung vai lá e o mata numa emboscada traiçoeira com uma arma de fogo. Portanto, fica claro assim, ó, se eu matei alguém tão importante, eu preciso colocar alguém nesse lugar, eu preciso, de alguma forma, substituir esse herói que eu matei. E esse aqui é o grande personagem da história. Esse aqui é Filemon. Filemon é um personagem que tem presença na literatura, tem presença também no Novo Testamento, que era uma parte da Bíblia pela qual o Jung tinha uma grande afeição, principalmente na figura do apóstolo São Paulo, que, não tendo escrito um evangelho, deixou cartas e deixou uma série de elementos, não é? E principalmente é um personagem, embora secundário, do livro Fausto de Goethe. Então ele é um personagem central para a gente entender o livro vermelho numa primeira levada, porque ele está presente na literatura grega nas metamorfoses de Ovídio. Trata-se da seguinte situação: os deuses Zeus e Mercúrio, que você sabe que é um deus enganador, fazendo várias alianças entre os homens e os deuses, resolvem visitar os mortais cobertos assim de andrajos, para ver se os mortais reconhecem neles deuses, mesmo os caras vestidos todos cheios de panos. A mortalada ignora totalmente os deuses, com exceção de Filemon e Baucis, a sua mulher, que recebem os deuses, convidam para uma comidinha simples ali na casa deles, e são então recompensados pelos deuses. Qual é a recompensa? Eles são levados até o Olimpo e o Filemon se transforma num sacerdote de Zeus na Terra. Portanto, ele ascende de alguma forma dentro dessa dimensão. Representado aqui, né, não causa nenhum temor que ele seja meio parecido com Freud, né, porque a briga entre os dois era muito recente. E o Jung, na verdade, estava na instituição desse Filemon, querendo se livrar, em primeiro lugar, do Freud, e em segundo lugar, criar uma espécie de guia espiritual. Que tenha sido esse Filemon, são razões aí que transcendem completamente a lógica formal. Ele diz que recebe o Filemon como se fosse uma possessão mediúnica. É o Filemon que vem a ele, e B, ele começa a levar extensos diálogos com o Filemon, não apenas no livro vermelho, mas na sua própria casa, no pátio. Então está lá o Jung batendo um papo com alguém, assim, mas por que ele está falando com o Filemon, galera? Calma, porque ele é muito bravo também. O Jung não foi um bom pai nesse sentido, ele era irascível com os filhos e meio que até descuidou da criação. Mas os guris e as gurias, Jung tinham que conviver com o pai falando com o vazio. Mas lá estava ele falando com Filemon. Essa é a primeira, né, dos modos de apresentação. A segunda, está aqui no meio da minha papelada, eu vou ler para vocês na íntegra, porque ela está quase perdida nos evangelhos, ela é bem curtinha, e ela aparece numa correspondência de São Paulo para Filemon. É a epístola de Paulo apóstolo a Filemon. Se dá para acender a luz aqui, eu enxergaria melhor, porque eu já estou meio cegueta aqui. E eu quero que vocês prestem atenção no conteúdo dessa epístola. E aqui eu vou me colocar de pregador também. Olha só a epístola a Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador. Ninguém depois soube quem era o cara, ele só aparece nessa epístola. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, tive grande gozo e consolação do teu amor,
porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Em inglês é refreshed. Portanto, foram de alguma forma, refresh significa evacuar mesmo o negócio, Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por mim me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Já não mais como servo, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim. E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi e o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, olha só o peso disso, a mim te deves. Ele está cobrando sutilmente que esse Fílemon deve, literalmente, a sua figura, a sua existência ao Paulo. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E justamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vousei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Esse é um Fílemon bíblico. Está nas Escrituras e não aparece antes, não aparece depois. Mas curiosamente tem o mesmo nome do Fílemon das Metamorfoses do Ovídio, que é a primeira origem, do Fílemon e Baucis, e vai ter uma terceira origem que é literária. No Fausto do Goethe, quando adquire todos os seus poderes junto a Mefistófeles, a primeira coisa que o Fausto quer fazer é matar alguém e não se sentir culpado. E quem que ele vai matar? Exatamente o Fílemon lá nas Metamorfoses de Ovídio. Ele vai lá, na verdade quem mata é o Mefistófeles, viu que tu me obrigou a fazer, mas foi tu que fez, está aí o Fílemon morto. Então, nesse trio de personagens, um que vem lá da literatura grega das Metamorfoses, outro que vem dos evangelhos bíblicos, um apóstolo que o Jung tinha como referência, porque o Paulo é o apóstolo que se converteu, se chamava Saulo, perseguia e matava cristãos e depois vira um grande defensor do cristianismo e fica cego num determinado momento, depois recupera a visão, e esse Fílemon do Fausto. Juntando essas três figuras, o Jung chegou aí. E aí o que aconteceu? Quando ele estava pensando no desenho do Fílemon, ele desenhou o Fílemon com asas de martim pescador, que é um pássaro marinho que nem perto passa, do lago de Kinsnar, onde ele tinha a casa dele. Assim que ele desenhou essa figura, ele saiu na beira do lago e encontrou um martim pescador morto. E aí ele começou a elaborar esse conceito de sincronicidade. Quer dizer, a ideia que eu tive, ela se materializou num outro objeto. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Quem viu esse filme sobre o Raul Seixas, chamado O Princípio, o Fim e o Meio, tem uma hora que eles vão entrevistar o Paulo Coelho em Zurique, bem pertinho da casa do Jung. Num ambiente todo branco, eles estão falando sobre a vida do Raul Seixas, e de repente aparece uma mosca. E diz o Paulo Coelho assim, mas aqui nunca teve mosca, Mosca aqui em Zurique não existe, Isso é o próprio conceito da sincronicidade. O Paulo Coelho fica incomodado e mata a mosca na sopa, que obviamente é o Raul Seixas dizendo, bzzz, vem aqui para zumbizar com a tua vida. É claro que não é tão simples assim.
O conceito da sincronicidade basicamente é uma ideia do quê? De que existem conexões acausais, não é? Se manifestando o tempo inteiro, e a gente aqui não tem tempo, né, ou tirocínio para ficar observando e ver como elas avançam. Isso tudo poderia ser apenas a Rivizinhesque falando para vocês, se um dos pacientes do Jung não fosse Wolfgang Pauli, vencedor do Prêmio Nobel de Física e um dos criadores da física quântica, que lançou basicamente a mesma ideia e ganhou um Prêmio Nobel. E B, convenceu Werner Heisenberg no princípio da incerteza, que nada mais é do que isso. Se eu consigo ter a posição de uma partícula, eu não sei a velocidade. Se eu quero a velocidade, eu não sei a posição, e portanto a posição do observador determina a compreensão dessa complexidade. Então o que acontece? O Jung vai usando o livro vermelho para criar também os conceitos que depois seriam norteadores da sua obra. Esse conceito da sincronicidade ele desenvolve depois ao longo de todo o seu trabalho, e essa figura do Philemon nada mais é do que isso, uma figura sincrônica, que tanto é um sujeito que soube reconhecer os deuses e foi redimido, mas depois, lá no livro do Goethe, ele é morto pelo Mefistófeles e pelo Fausto, e mais do que isso, a gente sabe que o Jung se identificou com Mefistófeles lá na infância. Portanto, é claro também que ele está assentado sobre uma figura fálica, não é? Uma igreja bastante complexa, e essa serpente negra que aparece aqui, na verdade, uma espécie de jiboia, é uma figura sempre presente, na espécie de alma tentadora que a Salomé representa. O Jung sabia que existem apenas 3 cobras ou serpentes que atacam o ser humano sem serem atacadas. É a mamba africana, a naja e a cascavel americana. Ele conheceu as 3, então ele basicamente compõe essa serpente sempre com várias figuras compósitas, não é? Desse, enfim, né, animal bíblico que representa a tentação. Aqui tem um outro Philemon, e o outro dado curioso é que, anotado junto à figura do Philemon, o Jung, que é sim, de vez em quando ele plagia descaradamente, não adianta, já há vários estudiosos que plagaram, ele pega emprestado na rua e tal, ele escreve uma citação do Bhagavad Gita, né, que é referida a Krishna, que é um dos avatares, né, de Vishnu, dizendo: eu sou aquele que aparece quando a pessoa mais precisa. É tipo assim: bah, filho, me ajuda que o troço aqui tá feio, que eu tô padecendo. O livro vermelho não apresenta só a figura do Philemon. O Philemon vai caminhando com o Jung o tempo inteiro, dialogando com ele, mas as situações vão ficando bem complexas. As situações não são apenas situações, digamos, para que lado devo seguir ou qualquer coisa, ao ponto de que, não é, ainda no Liber Secundus tem uma das cenas mais trash de todo o livro. Aparece uma senhora envolta num manto, exatamente como aquela Salomé que a gente viu ali, com uma criança apodrecida nos braços, e diz assim: eu quero que você coma o fígado dessa criança. E aí, como que eu vou comer um negócio objeto, nojento? Não comerei de jeito nenhum. Se tu não comeres, tu não vai te salvar. E o Jung acaba ingerindo essa criança, que é descrito com uma certa sanguinolência, até o modo como ele a digere, e assim que a criança é digerida, essa mulher então se revela dizendo: ah, eu sou a sua alma, baby, voltei para lhe aterrorizar. E aí o Jung começa então a teorizar sobre a dimensão da questão da Eucaristia, o que é ingerir o corpo e o sangue de Cristo, se não também de alguma forma consumir fisicamente a questão, e o livro nunca alivia nesse ponto, ele vai sempre indo para lugares cada vez mais pesados, e a questão toda é: quem é que chama toda essa dimensão? A sombra do Jung que ele tem que resolver, e principalmente aquela dualidade que vai se transformar numa dualidade clássica do Jung, que é a figura da ânima. Todos nós, por mais machões que sejamos, carregamos conosco a nossa ânima e o nosso ânimos. Todos os homens e mulheres têm a representação das duas partes. E quando a ânima começa a se manifestar, e a gente a ignora, e a gente acha que ela não está com a razão, a derrocada psíquica normalmente se desenha. Então, isso é conselho de mãe, isso é não sei o que, isso é cococó, né? Isso num nível muito elaborado é a dimensão de como Jung constrói a ânima
dentro do seu livro. A figura central é exatamente essa, a oposição entre ânima e ânimos, até que o livro vai para a parte final que se chama Escrutínios, não é? Que é um apêndice, na verdade, em que o Philemon chama, né, uma espécie de grande conselho, aparece Jesus lá, da sua graça, para discutir, afinal de contas, se a alma do Jung deve ou não deve ser salva. E aí vem a parte mais enigmática do livro, que se chama 7 Sermões aos Mortos. É um texto mega enigmático que foi publicado na biografia do Jung, e principalmente ele mandou publicar também num fólium separado. Por quê? Porque esse texto, assumidamente também, ele diz: quem me passou o texto foi Philemon, incorporado, não é, por um personagem muito famoso chamado Basileus de Alexandria. Personagem que na gnose é muito reconhecido como um dos fundadores da ciência gnóstica. Então é quase autopsicografia. Eu e Jung, incorporado por Philemon, que incorporou o Basileus de Alexandria, escrevi os 7 Sermões aos Mortos. A impressão que a gente tem lendo esse texto é que ele significa muito e a gente não entende nada, e infelizmente é assim que a gente vai continuar, tem que ler, tem que correr atrás dessa dimensão, mas é também assim que o Jung sai de alguma forma desse transe que o está consumindo lá pelo final do ano de 1917. Porque o que acontece? Quando ele descobre o caminho da gnose, ele descobre também o caminho de um outro tipo de conhecimento simbólico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que contempla passado, presente e futuro como um contínuo, como alguma coisa que não é separada, como alguma coisa que não fica nem para trás nem para frente, senão um grande contínuo. A figura do Uroboros entra aí, essas figuras circulares, todas as mandalas que ele passa então a desenhar entram aí. Mas o conhecimento gnóstico, que ele leva muito a sério, ele chega a comprar livros originais de escritores da gnose, faz com que o livro então, depois dos 7 Sermões aos Mortos, possa chegar ao seu final. A última página do livro, o Jung só escreve em 1959, que é exatamente esse momento que eu li para vocês, e curiosamente ou não, isso terá uma explicação depois, de aqui para também segurar o microfone, ele na verdade não termina. O Jung sacana que é, né, vai lá, diz então que foi desse livro que ele estudou. Olha como é fácil de dar esse livro aqui. E a última página do livro é em branco. A última página ele deixa em branco. Só escreve uma palavra, né? Sendo que. E aqui. O resto ele não escreveu. Então, além de tudo, de nos tirar do sério, de nos provocar com imagens, que a gente vai ver mais algumas aqui, além de tudo, ele é um livro incompleto. Mas ele só é incompleto se a gente quiser, porque além de ter se apaixonado e seguido o caminho da gnose, o Jung também segue o caminho da alquimia. E quem dá uma olhadinha na alquimia entende por que o livro termina em branco. Os estágios de purificação da alquimia são 3. O primeiro é o estágio de nigredo, coisa preta. Toda a matéria tem que ser escurecida, toda a matéria tem que ser ensombreada. Se eu quero resolver meu rolo com a sombra, eu tenho que pegar meu lado negro do ser, meu Darth Vader, e botar no espelho, desenhar, fazer o que eu quiser, mas enfrentar aquele negócio. Esse é o aspecto do nigredo. Na medida em que essa matéria vai sendo purificada, ela tende ao branqueamento, que é o chamado aspecto do albedo, e por isso que o livro termina com uma página em branco. E depois de ter passado por esses 2 estágios, tem o estágio do rubedo, que é o estágio vermelho. Portanto, não precisa assim, ser muito alquímico para entender o que é o bendito livro vermelho, em que, depois de ter se purificado de todas as suas impurezas, a pessoa passa pelo albedo e o sangue pode escorrer de novo dentro daquela estrutura para que ela seja de novo então oxigenada e possa passar a ter vida. É isso basicamente que constitui, né, num termo alquímico, o livro vermelho do Jung. Ele sai dos 6 livros pretos, não é? Termina em branco e depois o Jung acrescenta essa capa vermelha, essa capa de rubi, essa capa de rubedo,
essa capa de sangue, que lhe dá o título então de Livro Vermelho. Para qualquer lado que a gente olhe, na verdade, a gente vai estar olhando para a transformação. Então não é à toa que os símbolos da transformação também passa a ser o livro que impulsiona a obra do Jung mais para frente. Mas ele não se contenta com isso, porque além de ter aderido à gnose e à alquimia, ele vai conhecer através do Richard Wilhelm um sinólogo muito amigo dele, o I Ching, pelo qual ele evidentemente cai de amores. Por quê? Porque ao lançar as varetas, ele joga no modo tradicional, são varetas que tem varetas sem separação e com uma pequena separação. Ele basicamente vê ali aquilo tudo que ele estava buscando. E ele, mesmo empiricamente, descobre o quê? Que o caminho a seguir é uma espécie de união entre o Oriente e o Ocidente. A gnose ocidental, que já é de alguma forma marcada pela gnose egípcia e pela gnose inclusive tibetana e tudo isso, passa também pela dimensão sinológica da China e do Oriente Profundo, e falta só a parte europeia, que ele acrescenta depois. Então, esses são os elementos que ele utiliza para depois, de certa forma, dar sequência à sua vida. Mas ele não se contenta, porque ele é um cara muito pretensioso e tomado de uma grande febre primeiro, como se fosse possuído por alguém literalmente. E na casa dele começa a voar coisa, e começam a aparecer personagens misteriosos batendo na porta, e os filhos têm dores de cabeça tremendas. Ele começa a elaborar um manuscrito chamado Resposta a Jó. E aqui o negócio é tinhoso, porque nesse livro o Jung chega à seguinte conclusão: para essa fantasmarada toda sair da minha casa, eu terei que fazer a psicanálise de Deus. Eu preciso psicanalizar Deus. E como eu farei isso? Escolhendo uma figura que eu considero injustiçada no texto bíblico, que é Jó. O que acontece com o coitado do Jó? Javé e o demo fazem uma aposta. Tipo, Deus, tu acha que todo mundo vai te defender até as últimas consequências? Pois tu escolha um dos teus aí, né? E eu vou fazer esse cara sofrer tanto que ele vai desistir de ser teu defensor e vai virar vai entrar pro meu lado assim logo de cara. O que acontece com o coitado do Jó? Ele não tem escolha. Ele é parte de uma espécie de irresponsabilidade divina, segundo o Jung, né? Que basicamente diz assim: não, a irresponsabilidade de Deus colocou o Jó a sofrer agruras terríveis nas mãos de Satanás. E portanto, a resposta a Jó seria: Jó, por isso que tu sofreu tanto, brother, eu estou solidário contigo. Esse Deus aí realmente, né? Vamos precisar melhorá-lo. E levam nele para o divino mesmo, no sentido assim, não o bairro terrível daquela lugar pavorosa, mas no sentido de dizer: essa própria religião tem que avançar. Nós não podemos ficar presos a esse estágio de que, assim, irresponsavelmente, um Deus deseja punir um humano que não tem nenhuma possibilidade contra essas forças, apenas para ver quem acredita mais nele. E basicamente o que acontece? A febre passa e a fantasmarada toda vai embora, não é? Tudo fica muito legal. Os filhos do Jung, na sua grande maioria, seguiram carreiras parecidas com ele. Uma filha virou astróloga, a outra era casada com um empresário e trabalhava com iluminuras, ela fazia desenhos assim em vitrais. O filho dele, além de arquiteto, é também astrólogo. A Emma, que se convenceu depois de muito tempo que a Toni Wolff não era assim tão ruim, se dedicou a pesquisar os mitos do Santo Graal. Ela tem trabalhos muito interessantes sobre isso, e basicamente uma filha dele escreve toda a vida do Jung, basicamente baseada no seu horóscopo. Ela pega a vida dele e faz um recorrido das posições dos astros durante praticamente todos os meses da vida do Jung, e chega à conclusão de que tudo o que aconteceu com ele basicamente corresponde a posições dos astros no céu durante aquele período. E ele passa então a viajar pelo mundo inteiro. Ele vai para a Índia e percebe, se lamenta que está muito idoso para não poder dar conta de toda a mitologia da Índia, e vai para uma experiência maluca para o Quênia. E ele acha então no Quênia a seguinte situação: vai ter uma dança tribal, e o guia diz para ele: olha, Jung, nessa dança pode inclusive rolar sangue. E os caras ficam dançando 3 dias sem parar em transe. Legal, vou nessa.
Entra o brancão lá no meio dos blacks e o que acontece? A dança começa, as mulheres não são permitidas e ele tem um chicote de couro de rinoceronte, que é considerado um símbolo de poder, pensando assim, quando eu me cansar disso aqui, eu quiser parar, eu paro. E essa dança é uma dança que o círculo fecha até praticamente se concentrar e depois é desfeito. Só que com pessoas que conhecem a dança e conhecem a cultura e sabem como ela funciona. E ele se mete no meio da dança e quando ele se dá conta o negócio não vai parar. A dança segue. E ele começa a chicotear os caras e a berrar insultos em alemão e suíço, seja lá o que for, os caras nem aí. Aí de repente ele dá uma chicotada violenta, grita e para toda a dança. Todo mundo olha para ele e continua dançando. E ele sente que vai morrer. Ele sente fisicamente que os caras vão esmagá-lo, que ele entrou numa roubada. Até que o que acontece? Ele começa a fazer rezas, assim que ele se lembrava, do tipo, meu Deus, salvai-me desse momento desesperador. E aí ele descobre uma coisa: existe um elemento comum a todos nós, que ele chama de inconsciente coletivo, e que pode ser lido não apenas em momentos de desespero, mas todas as culturas de alguma forma vão ter algumas forças anímicas que podem tanto nos levar à destruição quanto nos levar à salvação, que é um princípio que hoje, se aplicado ao modo insano como a humanidade está se destruindo, ele é não apenas muito esclarecedor, mas principalmente necessário. Quer dizer, essa ideia de que o inconsciente coletivo não nos leve para o que está acontecendo na Turquia, não nos leve para o que está acontecendo na Síria, principalmente, que já está invadindo a Turquia, e em tudo que a gente já conheceu de desgraça. E nessa dança tribal no Quênia, ele aprende essa lição, que depois ele escreve e desenvolve então todos esses conceitos. A maioria absoluta dos conceitos do Jung são conceitos duais, né? Nós temos um inconsciente individual e um inconsciente coletivo. Ele adora visitar casa mal assombrada, tem um verdadeiro fascínio por esse tipo de coisa, né? Podia mudar aqui a imagem para nós ver as outras aqui do... Isso aqui então é a imagem de Yggdrasil, não é? A serpente originária, que faz parte da mitologia nórdica, não é? E que fica na raiz de uma árvore, né? Então, portanto, de certa forma é a ideia também de que na própria fundação do mundo tu tem uma parte que vai para cima e uma parte subterrânea, representando a sombra, muito bem desenhado, diga-se de passagem, né? Aqui é uma outra parte interessante do livro vermelho, que é o seguinte: aparecem personagens mitológicos, né? Inclusive Aikido e Gilgamesh, né? Que aparecem na narrativa para participar do colóquio. E o que acontece? Como todo mundo sabe, o Gilgamesh morre no fim, né, da Odisseia de Gilgamesh, e o Jung só tem uma forma de salvá-lo. O Jung transforma o Gilgamesh numa espécie de ovo, numa forma circular, e o deposita no sopé de uma árvore, para que ali então ele descanse tranquilo e depois possa brotar, remetendo a essa ideia, que em literatura para nós é muito clara, de que um ciclo de literatura não termina com a morte do seu autor nem nada. Nós vivemos, na verdade, uma longa sequência de narrativas, escritas ou não escritas, que permeiam toda a nossa natureza. E aqui é o homem fulminado pelo amor, né? Ele consegue de alguma forma destruir a serpente, mas o amor de Tony Wolff, né, é superior e atinge direto no coração, porque o livro também trata disso, né? Existe uma obra, inclusive, que mostra que todo o livro é a tentativa dele se convencer de que é possível viver uma vida polígama, né? Quem quiser defender a poligamia, o livro está aí para oferecer caminhos. Esse aqui é o Homem Vermelho, e quem gosta de filmes do David Lynch deverá notar que o David Lynch sempre usa em seus sonhos, né, esse tipo de assoalho, e normalmente aparece um anãozinho, né, aquele anão que fala para trás, o Twin Peaks, exatamente, né, cortinas vermelhas que balançam em uma dimensão de... é um personagem também que dialoga com ele. E aqui uma espécie de ET, que também obviamente a obra não poderia deixar de lidar com isso, porque uma das últimas obras que o Jung publica chama-se Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu. Cientista renomado, com o nome feito para cá e para lá, hiper mega reconhecido,